Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela A Gata. Mas antes, deixem seu like, se inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! Centavinho diz a Rita que vai sair para trabalhar e depois traz um remédio. Esmeralda diz a Rita que queria ajudá-la, mas não sabe para onde ir. Rita, bruxa fingida, pede que Esmeralda vá ao italiano, porque ele vai dar dinheiro para ela. Inês se preocupa pela avó. Esmeralda vai até o restaurante do italiano. Domênico pede que ela o acompanhe para celebrar seu aniversário, que é hoje. Esmeralda diz que Dona Rita mandou e tem muita pressa, mas não pode entrar. Ela pede dinheiro emprestado para comprar remédios para Dona Rita. Domênico nega emprestar o dinheiro e só irá dar o dinheiro para ela se ela entrar e o acompanhar um pouco no seu aniversário. Lupe diz à gata para ir embora e busque outra solução para Dona Rita. Rita, mais forte que nunca, está vendo TV. Ele diz que a gata lê e também sabe escrever. Rita fica surpresa. Domênico olha Esmeralda com malícia e desejos. Os dois sentam na mesa. Rita diz a Damião que sabia. E a gata passava perdendo o tempo e inventava que não recebia esmolas, e era isso. Damião diz a Rita que se Esmeralda tivesse dito a verdade a ela não deixaria a moça continuar aprendendo. Rita diz que quando a gata chegar ali, vai escutá-la. Italiano acende as velas e convida Esmeralda para comer. Esmeralda diz que só quer o dinheiro para o remédio de Dona Rita. Italiano se aproxima de Esmeralda e começa a elogiá-la. Ela pede que ele não se aproxime e tenta sair. Domênico segura ela. Esmeralda pede que ele deixe ela ir. Italiano diz que pode fazer muito por ela e tem dinheiro para dar a ela, para contemplá-la e também para aquela velha sem vergonha que a criou. Rita, mal agradecida, reclama sozinha por Esmeralda ter aprendido a ler e a escrever. Italiano tenta abusar de Esmeralda. Ela grita para ele soltá-la. Lupe tira o patrão de cima da gata. Ela morde ele e foge. Lupe dá o dinheiro à gata para comprar o remédio de Rita. Esmeralda chega em casa. Rita diz que agora mesmo ela vai lhe dizer quem a ensinou a ler e escrever. Esmeralda é maltratada por Rita e fala que não deixou de pedir esmolas e que teve que aturar as grosserias do italiano ainda há pouco para conseguir o dinheiro para o remédio dela. Rita diz que se ela fosse inteligente, poderiam viver como rainhas. Esmeralda diz à velha bruxa que ela e Inês vivem muito bem, graças a ela e ao Centavinho. Rita dá um tapa em Esmeralda e pede respeito a ela e à sua neta. Esmeralda diz a Rita que prefere morrer do que ficar com o italiano. Amanhece. Esmeralda e Centavinho encontram uma senhora chorando muito no lixão. Esmeralda vê a mulher e a abraça com carinho. Lorena diz a todos que é uma grande surpresa Eugênia e Mônica terem vindo tomar café com eles. Augusto se despede e sai para trabalhar. Paulo sai para se ocupar nas suas coisas. Virgínia sai para a escola. Mariano elogia Mônica e diz que é uma pena ela só ter olhos para o seu irmão Paulo. Mercedes se pergunta de onde terá saído aquela louquinha. Esmeralda diz que ela está toda assustada e triste. Esmeralda pergunta o nome da mulher, mas ela está atormentada e não sabe, e na rua todos a chamam de a Louca Perla, ou Louca Feia. Ela mostra sua boneca para Esmeralda e diz que é sua filha. Esmeralda chama Centavinho para levarem Perla ao barraco. Perla conta 1, 2, 3 e corre para o barraco com a boneca. Esmeralda se lembra de quando disse as mesmas palavras no passado. Paulo diz a Mônica que já está saindo, mas à noite se encontram na casa dela. Mônica aparenta estar triste. Paulo diz que gostaria de falar com ela de algo importante e pergunta se ela se lembra de quando disse que poderia dar alguns vestidos para aquela moça que vive do outro lado do barranco. Lorena diz a Eugênia que Mônica sonha com Paulo e elas são como irmãs e por mais que tentaram criar os filhos deles como primos, os dois se interessam um pelo outro. Paulo pergunta a Mônica de onde tirou isso. Ele fala que só tem compaixão por Esmeralda, pena e afeto. Mônica fica feliz ao saber que Paulo não está apaixonado por Esmeralda. Lorena e Eugênia sonham com o casamento de Paulo e Mônica. Paulo se encontra com Esmeralda e ela segue lendo um livro. Esmeralda pergunta o que ele tem e por que está muito sério. Paulo diz a Esmeralda que não poderá mais vir se encontrar com ela, porque não pode. Esmeralda vai até ele e pergunta se o proibiram. Paulo diz que já está bem grandinho e faz o que quiser da vida. Ele fala que as pessoas pensam mal e vão pensar que eles são namorados.
Esmeralda pergunta quem disse isso pra ele e se é por isso que ele está incomodado. Paulo diz que hoje é a última vez que vai ali. O diretor do presídio diz a Silencioso que mandou os papéis do indulto dele e tem esperanças que as respostas pro caso dele sejam positivas. Silencioso diz que o interesse dele no seu caso é o que o dá esperança. Esmeralda e Paulo se abraçam. Ela diz que não quer perdê-lo, que ele pare de vir ali. Esmeralda pede que então que ele vá. Paulo sai e diz adeus. Ela corre atrás dele e acaba caindo e machucando o pé. Paulo vai ajudá-la. Ela pede que ele não a toque. Paulo a ajuda e diz que ela o importa muito, porque a ama. A ama mais que sua vida e não tem sentido seguir se enganando e está apaixonado por ela. Esmeralda fica emocionada com as palavras do amigo. Paulo diz que amará ela sempre e jamais poderá se separar dela. Rita diz a Jacira que ontem à noite descobriu que a gata sabe ler e escrever. Jacira pergunta por que Rita está irritada. Rita diz que só acolheu Esmeralda para ajudá-la e trabalhar para ela. Jacira diz a Rita que ela é muito injusta com a gata e o centavinho. Inês chega em casa e diz à avó que não irão deixá-la entrar na escola até ela falar com a diretora. Inês bota a culpa nos professores por ter reprovado em 5 matérias. Esmeralda e Paulo se abraçam bem forte. Paulo diz que a ama e nunca a deixará. Ele diz que a ama como namorado, com um amor imenso e sincero. A ama com todas as forças de seu coração. Esmeralda também diz que o ama. Paulo diz: Esmeralda, meu amor, é a única mulher da minha vida. Os dois se aproximam muito. Paulo beija Esmeralda pela primeira vez, com muito carinho. Os dois se abraçam novamente. Mariano diz a Virgínia que contou para a mãe a verdade e que Paulo só vai ao barranco para ver aquele indigente todos os dias. Virgínia repreende Mariano por ser tão ruim. Paulo leva Esmeralda até lá em cima do barranco. Ela ainda está mancando. Paulo diz que esteve negando esse amor que é muito mais forte que ele, mas a ama. Eles se abraçam. Paulo diz: nós vamos nos casar e você e eu vamos viver juntos toda a vida. Vou te amar sempre. Esmeralda pergunta se ele não está mentindo. Paulo diz que como poderia enganá-la e só estava enganando a si mesmo. Paulo diz que a ama muito e por que não amaria. Lorena os flagra e ao chegar ali diz: porque eu vou impedir. Italiano diz a Lupe que o que sente pela gata é uma paixão que o devora pelas entranhas, um fogo que o consome. Lorena pergunta a Esmeralda o que pretende e se quer pôr seu filho em evidência a todo mundo. Paulo pede que a mãe não o trate como menino. Lorena reclama com ele por vir naquele lugar nojento atrás daquela morta de fome. Paulo pede que a mãe não ofenda a Esmeralda, porque ela não tem culpa de nada, divide onde vem. Lorena diz a Paulo que ele perdeu tempo e deveria ter domesticado essa gata. Paulo diz que Esmeralda sabe ler e escrever e a ensinou, e ela tem sua essência. Paulo chama Esmeralda de amor e pede que ela volte para casa dela. Esmeralda está com o pé machucado e Paulo decide levá-la. Lorena se incomoda e avisa Paulo que irá falar com o pai dele. Esmeralda diz a Paulo que a mãe dele nunca vai gostar dela. Paulo leva Esmeralda para casa no seu carro e observa o lugar que ela mora, no lixão. Paulo diz a ela que algum dia vai tirá-la daquele lugar. Esmeralda agradece por acompanhá-la. Paulo decide acompanhar Esmeralda até a casa dela. Esmeralda diz a Paulo que ela, todinha, está nas mãos dele e o ama muito. Os dois se beijam. Rita flagra os dois e puxa Esmeralda pelos cabelos, a chamando de sem vergonha. Lorena volta para casa furiosa. Lorena diz a Virgínia que imagina que ela sabia que Paulo estava saindo com Esmeralda. Virgínia defende Esmeralda para a mãe. Lorena diz que Paulo a enfrentou por aquela nojenta. Virgínia diz que seu irmão finalmente aceitou que está apaixonado por Esmeralda. Rita diz à gata que não aceita esse amor deles. Paulo pede para falar com ela, mas Rita manda ele ir embora dali. Esmeralda diz a Rita que Paulo sempre foi bom com ela e ele a ensinou a escrever e ler. E é seu amigo desde criança, e nunca a chamou de gata e sempre foi Esmeralda para ele. Paulo promete a Esmeralda que cuidará do coração dela, assim como cuidou dela desde que a conheceu. Paulo entrega seu coração nas mãos dela. Os dois prometem cuidar um do outro. Virgínia diz à mãe que não entende porque ela não gosta de Esmeralda com seu irmão. Lorena diz que essa garota não é humilde, e sim uma gata nojenta que não vale nada. Já à noite, Paulo leva Mônica no apartamento dela, depois de assistirem um filme no cinema. Paulo diz que já vai ir embora, porque amanhã tem aulas bem cedo. Mônica diz que ele irá com a garota do barranco. Paulo pede que ela não se meta com Esmeralda, e sai.
Mônica diz sozinha que Paulo se interessa por essa moça. Esmeralda e Centavo estão dormindo. Dona Rita cobre sua neta. Ela observa Esmeralda e em pensamento diz que a cada dia a gata a resiste mais a ela, e prometeu ao italiano que a gata iria vê-lo, mas não conseguiu convencê-la e precisa inventar algo para ganhar dinheiro do italiano e convencer Esmeralda que o italiano é o homem que a convém. Já de manhã, Esmeralda sai pela cidade à procura de emprego, trabalho, e acaba não encontrando nada, infelizmente. Lorena e Paulo discutem, mas ele vai atrás de Esmeralda ajudá-la nas aulas e para passar um tempo com ela. Os dois se beijam novamente. Silencioso ainda está na cadeia. Rita tira as cartas pro italiano, mas não sai nada de bom. Passam-se dias e Rita está enfurecida por não convencer Esmeralda a ficar com o italiano. Esmeralda diz a Rita que Paulo a ama de todo o coração e um dia irão embora dali, viver juntos para sempre e se casar. Rita diz que isso não acontecerá nunca e ela é a gata, e Paulo só está com ela para ver o que tira dela, para ficar com ela. Rita diz que ela vai chorar lágrimas de sangue quando vê fotos de Paulo beijando outra mulher, como beijou ela. Paulo lê um poema para o seu professor da faculdade, que o elogia e diz que ele será um grande escritor. Rita diz a Esmeralda que se ela fosse esperta, teria o italiano rendido aos pés dela e as coisas mudariam, e ela estaria em outro lugar, bem vestida. Esmeralda diz que nunca se venderia a ninguém por dinheiro. Esmeralda pede que Rita não a atormente, mas porque está procurando trabalho com a ajuda de Paulo. Esmeralda sai para ir à casa de Mercedes. Rita diz sozinha que Esmeralda é uma tonta e tem em mãos uma fortuna e despreza por um riquinho que está zombando da cara dela. Esmeralda chega à casa de Mercedes e Damião. Esmeralda diz que teve uma discussão com Rita e ela quer que ela fique com o italiano. Damião pede que Esmeralda não dê importância pelo que Rita disse. Lorena diz às empregadas que quer que nessa noite tudo saia perfeito e quer todas preparadas. Paulo está saindo para a universidade. Lorena elogia o filho pelo que está estudando. Paulo diz à mãe que dará aquele livro de presente para sua Esmeralda e depois de buscar suas notas irá vê-la. Lorena pede que ele não se esqueça que essa noite eles têm convidados para o jantar. Paulo diz à mãe que sabe que ela está planejando para ele ficar com Mônica. Lorena pede que ele não lhe falte respeito. Esmeralda diz a Mercedes que Dona Rita sabe que ela só ama Paulo, seu namorado, e que irá se casar com ele. Esmeralda diz a Mercedes que se conseguir emprego, irá arrumar a casa de Rita para ser bonita como a dela. Damião pede que Esmeralda não acredite muito no amor de Paulo, porque ele é de outra classe. E ela mesma disse que a família dele não gosta dela. Perla lava sua boneca e segue pensando que é sua filha. Perla sofreu um trauma no passado e por isso tem esse transtorno mental e um homem que fez mal a ela, a seu marido e a sua filha. Esmeralda está voltando para casa. Italiano segue Esmeralda no seu carro. Paulo e Esmeralda passam um tempo juntos. Ele lê um poema para ela, que fica encantada com tudo. Ele pergunta o que ela fez hoje. Esmeralda diz que foi ver Damião e repassou as lições que ele a deixou de tarefa e depois lavou sua roupa de Inês e de Dona Rita. Paulo diz que quando eles se casarem, ela não irá trabalhar tanto. Paulo diz que foi na universidade e estudou um pouco, e esperou com muita ansiedade para vir vê-la. Os dois se amam muito e namoram, dando lindos beijos, apaixonados. Lorena pede que Augusto fale com Paulo e já está na hora dele se apaixonar por alguém da mesma classe social dele. Augusto diz que Paulo não gosta de Mônica. Esmeralda pergunta se Paulo realmente a ama, porque se não tivesse o amor dele, doeria. Ele diz que ela é sua menina, seu amor. Paulo pede para irem. Ele a chama de amor e pergunta como estão vivendo ela, Dona Rita e Inês, já que ela não pede mais esmolas na rua. Esmeralda diz que Dona Rita agora é quem está pedindo esmolas e conseguindo dinheiro ultimamente. Italiano procura por Esmeralda nas ruas. Ele desce até a mata, lá na floresta, e fica chocado ao ver a gata beijando outro homem, que é Paulo. Mais tarde, Domênico alimenta Rita com pizza e diz que ela promete, mas até agora nada deu certo. Rita pede paciência. Italiano pergunta do namorado da gata, porque viu os dois juntos, agora há pouco. Rita diz que é um rapazinho mimado, filho de família, sem trabalho e profissão. Italiano diz que a gata não tem olhos para ele e só tem olhos para aquele riquinho. Italiano só se interessa pela gata e nem outra mais. Lorena diz a Augusto que deveriam planejar passar uma temporada na fazenda e levar a Mônica. Augusto diz a Lorena que ela está cismada com esse casamento do seu filho com a Mônica, mas o Paulo poderia se casar com outra mulher de dinheiro, da classe deles. Lorena diz que Mônica só tem olhos para Paulo.
Lorena insiste e Augusto decide falar com Paulo por ela. Italiano dá uma nota de dinheiro para Rita. Rita fala que a gata é uma rainha linda, como a mãe dela, e com a beleza do pai, e ele tinha um grande porte, mas acabou com a razão da mãe da gata, e por ele ela largou tudo, e por ele ter tido o mundo aos pés dela, com a voz de anjo, foi um amor como nos filmes. Rita elogia Italiano, dizendo que ele pode conquistar qualquer mulher, e em breve terá a gata, comendo na mão dele. Augusto chama Paulo para conversarem no escritório. Augusto diz a Paulo que sempre lutou para se tornar o que é, para eles viverem como vivem, e a outra classe, os pobres, são uma história triste, amarga, e diariamente se multiplica aquele monte de gente naqueles barracos, feito vermes. Paulo diz que eles não têm culpa e pede que o pai não fale assim deles, porque eles não são fungos. Augusto diz que para eles, os pobres não são nada. Paulo diz que para ele, aquela gente é absolutamente tudo. Augusto diz a Paulo que não quer um enfrentamento entre eles e quer que ele entenda que quando nasce e cresce naquele mundo da pobreza é difícil sair e as muralhas da miséria são as mais difíceis de derrubar. Esmeralda diz a Centavo que seu chucho do quiosque deu uns bilhetes de loteria para ela vender na rua. Centavinho diz que irá trabalhar lavando os carros na rua. Augusto diz a Paulo que os da classe deles têm que lutar sempre para conservar a posição social, e sucessivamente os filhos também. Augusto diz a Paulo que Mônica sente grande simpatia por ele e pergunta se ele não pensa que, como a mãe dele e ele tem direito de desejar que ele se case com Mônica. Começa uma tempestade no lixão. Esmeralda e Centavo estão em casa sozinhos. Augusto diz a Paulo que é pai dele e sabe o que é melhor para ele. Paulo diz ao pai que é absurdo o que ele diz. Porque isso de escolher uma garota para ficar com ele tem que amar, o coração dele tem que gostar. Augusto diz que se vê obrigado em retirar sua ajuda a ele, caso ele fique com essa garota. Paulo pergunta ao pai se ele acha que ele pode comprar seus sentimentos pelas cifras de uma conta bancária. Ele diz que seu coração não. Esmeralda observa a chuva e em pensamento pede a Deus que proteja Paulo, que não aconteça nada a ele, porque a chuva está muito forte. Paulo, em pensamento, diz que Esmeralda é quem precisa de proteção, sua vida, seu amor. Amanhece e a chuva ainda não parou. Esmeralda e Centavo guardam os cobertores e panos e tentam impedir da água entrar no barraco. A cabana deles está prestes a cair. Esmeralda vai ajudar Rita e Inês, mas o telhado começa a desmoronar. Rita diz que não quer ir e aquela é sua casa. Inês, bruxa, discute com Esmeralda, dizendo que aquela é a casa delas e precisam defender e chama a gata de acolhida. Paulo quer sair na chuva para encontrar Esmeralda. Lorena proíbe, mas ele diz que vai atrás de Esmeralda.